Você já sentiu medo de falar, medo de ser julgado, medo de dar errado, medo de ficar doente, medo de ser rejeitado? Aquele medo que parece pequeno, mas ele trava você? Pois é, eu vou contar para vocês que tem uma maneira de vocês se livrarem de todo esse medo com um floral de Bach maravilhoso. Vem comigo! Meu nome é Juliana Budenberg, sou terapeuta integrativa aqui do Espaço Cali e nós vamos falar sobre o floral de Bach e sobre esses medos. Medo de rejeição, medo de falar em público, medo de ser julgado, medo de errar, esse medo, né? Famoso medo. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Não esquece, já clica lá no sininho e já se inscreve e já compartilha esse vídeo com quem você sabe que morre de medo. E nós vamos trazer aqui para vocês um pouquinho mais do que é esse medo enraizado de forma específica, emocional. E que existe uma essência que é o floral de Bach capaz de dissolver isso com leveza. Eu lembro de um caso de uma paciente que ela tinha muito medo de dirigir e medo de sair de casa, né? Ela vivia sozinha, mas ela se sentia muito medo do jeito que ela não tinha ali, vamos dizer assim, uma confiança nela mesma. Então ela vivia com medo e medo de ser criticada no trabalho, medo de ser criticada pelas pessoas que ela gostava, e a vida dela era dominada por medos silenciosos. E isso era tão comum que ela achava que isso era normal dela e que fazia parte dela. E aí, quando ela chegou para mim, eu falei, não, esse medo é algo que está mostrando um desequilíbrio. Então a gente vai tratar com floral e você vai se sentir super bem. E aí a gente entrou com mímulos para ela, né? E aí foi a indicação. E aí ela foi utilizando ali por algumas semanas. E aí ela voltou a dirigir. Ela voltou a se sentir confiante. E aí ela pediu até, né? Ela falou assim, nossa, Ju, eu nunca imaginei que eu ia pedir alguma coisa pro meu chefe. Cheguei a falar para ele que eu queria, né, um desafio dentro da empresa, que eu queria, almejava algo maior e tal. E isso me fez bem, me senti leve, me senti tranquila. Então é isso que o Mimulus fez por ela, né? Esse floral tão maravilhoso. Trouxe coragem para ela, trouxe leveza para que ela lidasse com as situações de medo de forma muito tranquila, aonde o medo existe, ela identifica, porém a coragem sobressai e ela consegue fazer com que o medo vá embora, agindo de forma muito tranquila, né? Então é muito interessante como o floral de Bach ele pode agir. E o que é o floral de Mimulus, né? O que ele é? Como que ele vai funcionar? Ele é um dos 38 florais de Bach e ele é indicado para esses medos concretos que a gente vê, que a gente percebe. E aí, né? Então, os medos de escuro, medo de dor, medo de depender de alguém, medo de ser visto, medo de falar. Ele é um floral da coragem silenciosa. Então, ele vai encorajar. Ele vai ajudar você a se sentir bem, se sentir seguro e aí você vai conseguir ter capacidade de resolver esse medo. Ele não vai fazer com que você se torne destemido, mas sim que você saiba dar a volta, né? Trabalhar esse medo de forma muito tranquila. E aí você vai ter uma forma de entender e trabalhar ele. Quais são os aspectos negativos e positivos? Ju, o que é o aspecto negativo e positivo? O aspecto negativo é quando eu me enquadro no desequilíbrio. Eu vou ter esses sintomas se eu tiver desequilíbrio. E os aspectos positivos é quando eu estou equilibrada, que é os sintomas de quem tá bem, tá? Então já deixa papel e caneta aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo, hein? E fica comigo até o final que eu vou falar mais um floral que é muito, muito legal usar junto com mimos para alguns desses medos. Então, assim, quando a gente está no aspecto negativo, quando a pessoa precisa do mimulus, beleza? Eu tenho
Medo de coisas específicas. Medo de doença, de julgamento, da pobreza, de falar em público, medo de dirigir, medo do escuro, tá? Esses são os medos. Também tem timidez, retraimento, fala pouco, se anula, hipersensibilidade ao ambiente, medo de se expor, tá? Então, esses são os aspectos negativos, essas são as queixas. Ou às vezes a gente acha, como essa minha outra cliente, que é algo natural, que é nosso, porém não é, tá? Tem como a gente melhorar tudo na vida. E aí, quais são os aspectos positivos? Os aspectos positivos são o quê? Coragem tranquila, firmeza para lidar com a vida, presença constante, serenidade em situações que antes causava pânico, capacidade de ação mesmo com medo. O Mimulus, ele não vai transformar você em outra pessoa, mas ele vai te devolver a você mesma, tá? Esse véu do medo vai embora, essa paralisação pelo medo também vai embora, tá? Então isso é sensacional, não é verdade? E aí eu acho que vocês podem estar curtindo e compartilhando esse vídeo, hein? Tá muito legal. E quais são as formas que eu posso trabalhar o Mimulus de forma prática e a diferenciação terapêutica? O Mimulus, ele é ideal para os casos de medo de falar em público, medo de doença, medo de críticas, ansiedade social leve, crianças tímidas, adultos retraídos. Aquelas pessoas que não gostam muito de gente, aquela coisa, tá precisando de um Mimulus na vida, hein? Aquela criança mais tímida precisa de um Mimulus na vida. Então, já sabe, mas atenção, tá? Se o medo for vago e inexplicável, talvez não seja um Mimulus só que você precisa de outro floral. Por isso, a playlist. Então, faz uma maratona aqui com os nossos vídeos, estilo Netflix, para você entender exatamente qual o melhor floral você precisa. E aí, se for um medo vago, um medo inexplicável, o Aspen, ele vai funcionar super bem. Se for pânico, terror súbito ou algum outro, uma sensação de medo mais de pavor, você pode usar o Rock Rose, tá? Então esses são outros que eu vou trazer aqui em vídeos separados. Aguenta aí que vai ter mais aprofundamento deles. E aí, se você gostou, né, desse Mimulus para estar usando ele de forma isolada, ótimo. Você também tem outras combinações que a gente pode estar fazendo com outros florais. E aí, quais são as formas que eu posso estar utilizando ele? Né? Como que eu vou saber qual floral? A gente vai entender qual é esse emocional que você está sentindo, e para isso você precisa fazer o quê? Me segue lá no Instagram, clica lá no link da bio, tem a minha agenda sua sessão de floral comigo online, e aí a gente vai estar fazendo um floral específico para você, totalmente personalizado de acordo com essas emoções que você está sentindo. E aí você vai ter um resultado maravilhoso. E a forma clássica de estar utilizando os florais é o quê? 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, direto na boca ou num copo de água. E aí você está fazendo a ingestão. E se você já gostou de tudo isso que eu trouxe para você, deixa aqui nos comentários se você se você conseguiu identificar aí alguma coisa com Mimulus, ou se você precisa de algo mais. Então, não esquece, já comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever e tocar no sininho para não perder nenhum vídeo desse da nossa playlist aí, hein, para você maratonar, hein? Não vai esquecer. Então, um beijo enorme e até o próximo vídeo.